Oi, gente. Dando início à resolução das questões do capítulo 4, o número 1 pede um programa em C que armazene 15 números inteiros em um vetor e depois permita que o usuário digite o número inteiro para ser buscado no vetor. Se for encontrado, o programa deve imprimir a posição desse número no vetor. Caso contrário, deve imprimir a mensagem não encontrada. Vamos lá. Então, aqui começa aqui com a inclusão das bibliotecas. Aqui a gente tem essa biblioteca que você já conhece, Studio.h. Permite que, que nós possamos usar funções como esse print e o scanf. Logo aqui a gente tem nossa função principal main. A execução do programa ele começa nessa função main aqui, que é a nossa função principal, que retorna para a gente um número inteiro. Logo após, a gente tem aqui a declaração das nossas variáveis. Esse inteiro vetor 15 declara um vetor com 15 inteiros. Esse número declara uma variável que vai armazenar o número que vai ser buscado, digitado pelo usuário. Esse i vai declarar uma variável inteira que vai ser usada no for. E esse encontrado aqui vai declarar uma variável que vai indicar se o número, ele foi encontrado no vetor. Então, dando sequência aqui, agora a gente vai ter um print que vai pedir que o usuário ele digite 15 números, como pede o exercício. Aqui a gente tem esse for, ele vai iterar 15 vezes para ler todos os números que foi fornecido pelos usuários. Foi a matéria do capítulo 3, vocês podem dar uma olhadinha lá. Esse for aqui, eu disse, enfim, agora o print. Esse print aqui, ele vai pedir que o usuário, para inserir um número, e vai ser exibido a posição que esse número vai estar. Esse scanf aqui, ele vai ler o número que foi digitado pelo usuário e vai armazenar ele nessa variável vetor. Dando sequência, nós vamos ter aqui solicitando ao usuário um número para busca. Então, a gente vai ter esse print, que ele vai pedir ao usuário para digitar o número a ser buscado no vetor. E esse scanf aqui, que ele vai ler o número que o usuário digitou e ele vai armazenar ele nessa variável número. Então, aqui, a busca pelo número do vetor, a gente tem esse for aqui, que esse loop vai ser um loop que ele vai percorrer todo o vetor até procurar o número que ele foi digitado. Esse f, ele vai verificar se o número na posição i do vetor é igual ao número que foi digitado pelo usuário. Esse print, ele vai, no caso, se o número for encontrado, ele vai imprimir uma mensagem na tela, imprimindo a posição desse vetor, do número no vetor. Esse encontrado igual a 1, ele vai definir a flag, encontrado. Como esse 1, ele vai significar que o número foi encontrado. E esse break aqui, ele vai sair do loop, pois o número encontrado já foi encontrado, então não tem necessidade de continuar a busca. E aqui, por fim, a gente tem esse f aqui, encontrado. Vai verificar que essa flag, se ele for 0, vai significar que o número ele não foi encontrado no vetor. Então, a gente tem esse print aqui, falando que não foi encontrado, que vai ser exibir uma mensagem na tela, não encontrado. E o return, que vai indicar que o programa ele foi terminado com sucesso. Então, aqui, executando o código para vocês, vou digitar 15 números inteiros, aleatoriamente, tá?
21. Então, pede, né? Digite o número para buscar no vetor. Então, aqui eu vou buscar o 33. Aí fala que o número encontrado está na posição 5, que é aqui.